Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve direitos fundamentais, proteção de dados e os limites da atuação do judiciário nas relações privadas. O Superior Tribunal de Justiça tem avançado na discussão sobre a quebra do sigilo bancário em ações cíveis, estabelecendo que essa medida é excepcional e deve respeitar critérios rigorosos, como necessidade, proporcionalidade e subsidiariedade. Ao mesmo tempo, a Corte vem delimitando quando o sigilo pode ser relativizado, como em ações de alimentos, e quando não pode ser utilizado apenas para satisfazer interesses patrimoniais. E para entender melhor os impactos dessas decisões, os limites legais da quebra do sigilo bancário e como o STJ tem evoluído aí sobre o tema, eu converso agora com o advogado especialista em direito tributário, Gabriel Rudá. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia, doutor Gabriel. Olá, Tiago. Obrigado pelo convite. Prazer participar aqui da Rádio Justiça. Será um prazer aí fazer esse bate-papo aí com você. Doutor Gabriel, começa explicando então para quem nos acompanha. O sigilo bancário, ele é considerado um instrumento fundamental implícito, né? Como que o STJ tem equilibrado essa proteção com a necessidade do processo civil? Perfeito. O direito ao sigilo bancário, né, segundo até o entendimento do STJ, ele decorre da inviolabilidade da intimidade, né, do direito à intimidade, à vida privada e também o direito de sigilo de dados, né? Então, o sigilo bancário, o entendimento do STJ é de que ele é um princípio implícito decorrente desses dois que eu citei, né? Então, o direito à intimidade que decorre ali do inciso 10 do artigo 5º da Constituição e o sigilo de dados que decorre do inciso 12 da Constituição, né, do inciso 12 do artigo 5º, que o artigo 5º é o que traz os direitos fundamentais, né? Então, dentro dessa perspectiva, e aí considerando uma realidade de que, e é interessante que o STJ traz isso associado, tanto os dados quanto a vida íntima, né? Porque aqui a gente não fala apenas de dados, mas o que esses dados também podem revelar sobre a vida íntima, né, daquele devedor, né? Então, a gente tem esse comando constitucional, né, de que deve ser preservada a vida íntima, né, além dos dados, né, e o STJ é muito atento a esse ponto, e ele vem equilibrando esse direito fundamental do devedor com também um direito que também é fundamental, que decorre inclusive do próprio caput do artigo 5º da Constituição, que é o direito à propriedade. Obviamente que o STJ ele interpreta, né, o artigo 139, inciso 4 do CPC, que prevê as medidas atípicas. E dentro das medidas atípicas, as atípicas elas já normalmente possuem um caráter de subsidiariedade, então elas já decorrem da não efetivação das medidas típicas. Então a gente busca meios alternativos para conseguir a satisfação daquela decisão judicial, o cumprimento, a utilidade da jurisdição. Então o STJ, ali em torno de 2020, mais ou menos, até antes, salvo engano, 2017, a gente tem precedentes no sentido de que a simples pretensão patrimonial privada, que seria um direito disponível, não seria suficiente para afastar esse direito à preservação da intimidade e ao sigilo de dados. Porém, a gente vê de forma mais recente que o STJ tem aprofundado um pouco mais nesse tema, né? A gente tem um caso relativamente recente aí também da terceira turma, que trata justamente da ponderação do sigilo bancário em relação ao interesse do menor alimentando, que era uma ação de alimentos, que tramitava em segredo de justiça, e o STJ, dentro dessa ponderação de interesses, né, entendeu por prevalecer o interesse do menor. E o que é interessante aqui? Quando fala de direito fundamental, obviamente que cabe ao Estado fazer de tudo para preservar.
Mas o artigo 5º, por exemplo, ele traz diversos incisos. Então, em dado momento, essas disposições podem se conflitar. Dentro de um conflito, né, a gente deve preservar a existência de ambos os direitos e não simplesmente suprimir um em prol de outro. Obviamente, se for possível e se o caso permitir com que isso aconteça. Né? Então, e aí nisso eu faço até uma referência quando o STJ passou a permitir a apreensão de CNH e passaporte. Isso a gente começou a enxergar em idos de 2020. Então, a partir dali, começou a se entender que o direito de ir e vir, que também é um direito que está no artigo 5º, um direito fundamental, poderia ser relativizado em prol de um cumprimento ali de uma decisão judicial, de uma efetividade da jurisdição para fazer valer ali uma pretensão patrimonial. Isso está dentro do mesmo, vamos dizer, da mesma conceituação, mesma metodologia. Então, aqui a gente também passa a ver que o STJ também está adentrando a esse aspecto da preservação da intimidade versus a efetividade da jurisdição. Né? E aqui teve o caso, né, que eu acabei de citar, do interesse do menor. E, claro, o STJ sempre coloca que existe esse caráter de subsidiariedade, então ele não pode ser a primeira, precisa haver um objetivo, né? Ele tem que ter uma necessidade e já tem que se esgotar os outros meios. Então, a gente precisa, dentro de uma execução civil, tentar as diversas alternativas que existem e, na ausência de efetividade de todas as alternativas, havendo também indícios, e aí isso deve ser muito bem fundamentado, indícios de ocultação patrimonial, pode sim ser relevado o sigilo bancário. Mas veja que o próprio STJ, dentro da orientação dessa relativização desse sigilo, ele também coloca com cuidado que essa relativização ela deve atender, ela tem que ter uma finalidade específica, tem que durar tempo determinado, então não pode ser algo genérico, né? Não pode decorrer de uma fundamentação genérica, sem um propósito, sem que efetivamente seja demonstrada a utilidade dessa tutela. Então, acredito que eu tenha feito aí um apanhado geral aí desses aspectos, né? E por que que o tribunal entende, então, que o mero interesse patrimonial privado não é suficiente para justificar, então, essa quebra do sigilo bancário? A quebra do sigilo, ele está relacionado justamente a essa questão da intimidade, da vida privada, né? Tem o sigilo de dados. Então, há esse cuidado do STJ de preservar esse direito fundamental, essa intimidade. Ao passo que o STJ tem demonstrado um entendimento de que o interesse patrimonial privado, que é um direito disponível, ele não seria suficiente para justificar essa inviolabilidade da intimidade no sigilo de dados. Aí, dando aquele exemplo do interesse do menor. O menor é incapaz, juridicamente, e o direito de alimentar, né? Na decisão, salvo engano, foi um precedente do ministro Moura Ribeiro, e ele justamente ponderou que, naquela situação, o menor tem o direito à vida, que também está no artigo 5º caput, né? E o direito da sobrevivência digna, né? Então, a dignidade do menor, naquele momento, o interesse dele prevalecia sobre essa intimidade. Ao passo que, dessa questão do menor, você envolve um outro princípio maior, que é a vida, o interesse do menor. O Estado, né, também tem que agir em prol dos incapazes. E de que forma o STJ aplica o chamado desse juízo da ponderação de direitos em situações de conflito entre sigilo bancário e outros direitos fundamentais? A ponderação, ela já é um instrumento dentro do direito constitucional que é justamente o remédio que se busca dar quando há esse conflito, né, de princípios, né, princípio de direitos fundamentais. Então, o STJ, até mais recentemente, os precedentes têm sido cada vez mais assertivos nesse sentido, né? Eles têm colocado o caráter subsidiário, né, e a necessidade da tutela. Acredito que sejam esses os principais pontos, né, a serem
considerados num pedido de quebra e, naturalmente, na fundamentação, né? O magistrado que vai fundamentar para autorizar ou não essa quebra. Então, ele vai muito nesse sentido. Eu preciso estressar todas as vias, esgotar todas as vias, ou seja, não tenho mais alternativas, eu tenho indícios, né, de ocultação patrimonial e eu preciso delimitar até onde vai esse sigilo. E é interessante que em um dos precedentes, o ministro, se eu não me engano, foi o Marco Aurélio Belize, ou foi o ministro Moura Ribeiro, desculpa, eu não me recordo o precedente, mas que trouxe uma citação de que, por exemplo, quando a gente enxerga movimentações bancárias, a gente consegue, a partir dali, também enxergar um pouco da vida privada, né? Então, se a gente não tem um cuidado nessa quebra de sigilo, a gente expõe a intimidade. Então, o STJ tem esse cuidado de, bom, já que eu vou expor o sigilo bancário, eu preciso delimitar até onde eu posso expor. Se o sigilo for quebrado de uma forma absoluta, completa, a gente está expondo a vida íntima da pessoa, os hábitos de consumo, de hobbies, de relacionamentos, de locais que a pessoa frequenta. Então, a gente expõe sem que isso necessariamente implique numa efetividade da jurisdição, né? Então, é isso que o STJ tem buscado aperfeiçoar nos seus precedentes e tem sido, né, muito assertivo nesse sentido, de justamente tornar essa efetiva jurisdição para que a gente também não deixe o sigilo fiscal como apenas um escudo do devedor, mas que também isso não pode ser usado de uma forma negativa, né, de uma forma a violar uma garantia, de simplesmente suprimir uma garantia constitucional. Ok. Agora vamos falar das ferramentas, né? Qual que é a diferença entre a quebra de sigilo bancário e o uso de ferramentas como o CCS-Bacen e o sistema Sniper? Perfeito. O STJ também já se debruçou, né, sobre essa questão. O CCS-Bacen, na verdade, ele só traz dados de relacionamentos bancários, então ele não expõe as movimentações. O Sniper, ele busca ali relações, busca ativos, mas ele também não expõe dados sensíveis, né? Justamente disso que eu comentei há pouco, de informações que permitam você chegar à intimidade. É óbvio que, assim, dentro de um processo de execução, né, na busca ali de uma satisfação patrimonial, a gente, de alguma forma, entre na particularidade, na seara particular do devedor. É inevitável. O que o STJ busca é justamente limitar até onde a gente pode entrar. Então, dentro do sistema CCS e o Sniper, o que o STJ tem entendido é que não seriam dados sensíveis, não haveria uma violação a essa intimidade, a consulta desses sistemas. O que, por outro lado, né, até um precedente da própria ministra Nancy, que trata se eu não me engano, foi o COAF. O acesso ao COAF e também o SIMBA, né, que são instrumentos utilizados normalmente para o combate à criminalidade, o entendimento exarado por esse precedente da ministra Nancy foi no sentido de que haveria um desvio de finalidade, porque é um instrumento criado para combater a criminalidade, e que, não só isso, ele possui informações, ele possui uma complexidade de informações que acertam em cheio ali a vida privada do devedor. E ali não necessariamente a gente garante que o acesso a essas informações seriam suficientes para garantir a satisfação do crédito, né? A gente, obviamente, teria acesso a muitas informações e, porventura, se houver, por exemplo, ocultação, né, ou ali desvio patrimonial, é possível alcançar por esse instrumento. Agora, esse também não é o único instrumento que permite isso. Então, pode-se utilizar medidas alternativas para alcançar a mesma finalidade e sem que haja essa violação tão grave do sigilo bancário, né? Assim, da intimidade, da vida privada. E por que o STJ também não admite o uso de sistemas como o COAF e SIMBA nas execuções cíveis? Justamente o COAF e o SIMBA, eles trazem, né, assim, informações bastante detalhadas, complexas,
né? E que justamente dentro daquela referência de dados, né, eles trazem dados que te permitem saber quem é aquela pessoa, conhecer os hábitos, e isso é algo que a Constituição, né, dentro das garantias constitucionais, buscou preservar, né? Então, não só o sigilo de dados no inciso 12 do artigo 5º, mas principalmente o que o STJ conecta, né, o sigilo de dados ao direito à intimidade, à vida privada. Então, o SIMBA e o COAF, eles trazem informações tão detalhadas que eles entrariam de uma forma muito drástica na intimidade do devedor, sem implicar num resultado garantido, entre aspas, aí, de resultado de utilidade da jurisdição. Posso citar também um outro precedente, foi do ministro Otávio de Noronha. Ele entendeu que não houve a quebra de sigilo quando o juiz do ACOR intimou a parte para apresentar um extrato bancário para comprovar a alegação que ela tinha feito, que, se eu não me engano, era a empenhorabilidade dos valores que tinham sido empenhorados. A parte alegou, se eu não me engano, a alegação foi de que eram até os 40 salários mínimos depositados em poupança, e ele entendeu que a simples intimação para a apresentação desse extrato que comprovaria a alegação da própria parte não violaria o sigilo bancário, ou seja, não seria, inclusive, criminalizado, né? Que a gente tem a lei complementar de 2001 que traz justamente a criminalização da quebra do sigilo indiscriminado, né? Do sigilo bancário indiscriminado. Então, veja que, nessa situação, o devedor apresentaria os 3 últimos meses do seu extrato bancário. Os dados ali são equivalentes à consulta que nós teríamos ao sistema. Só que ali a parte precisaria comprovar o que ela estava alegando. Então, ou ela comprova e ela, atendendo o próprio interesse de ver o seu pleito garantido, ela abriria a mão desse sigilo, ou não. Ou ela não abriria, mas ela também não poderia comprovar o que ela estava alegando. E aí, nessa situação, o ministro Otávio de Noronha não entendeu que haveria essa quebra do sigilo. Então, veja que é uma questão muito delicada, se ela não tem um marco muito definido. Então, é de se ponderar, de fato, caso a caso, os interesses. Já há os precedentes que, simplesmente de um banco de dados cadastrais, como é o caso do CCS e do Bacen, o STJ já manifestou o entendimento que não há uma quebra de sigilo. Por outro lado, dentro do sistema COAF e SIMBA, o STJ já tem precedentes no sentido de que exorbitaria aí o uso desses sistemas, exorbitaria a finalidade e o propósito e alcançaria uma quebra de sigilo injustificada. Ok, doutor Gabriel Rudá, muito obrigado por essa participação e pelos esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço, Tiago. Fico sempre à disposição aí para contribuir para a área de justiça. Um grande abraço. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.